Paloma Totti não tá de folga, não. O Eneg Não. de folga, Débora Alfano de folga, Juliana Rosa de folga. Mas eu não fico sozinho, nem os ouvintes, né? A Paloma tá por aqui firme e forte, Ivan Brandão também. Paloma, dia de apresentações hoje. Tem Dorival no São Paulo, tem Cuca no Corinthians, ontem teve Libertadores, Sul-Americana. E aí, boa tarde. E uma marca importante no Brasileirão, recorde de troca de técnicos na primeira rodada. Isso nunca aconteceu na era de pontos corridos. Pois é, 3 foram demitidos e um interino saiu antes da segunda rodada do Brasileirão. Bom, vamos focar então na chegada do técnico Cuca, porque o Corinthians comprou aí uma briga desnecessária com a torcida, né? Não dá pra gente fechar os olhos. O Cuca é um grande técnico, na pessoa física tá lá, um grande técnico, vitorioso. Eu já entrevistei o Cuca quando eu era repórter, sempre fui muito bem tratada, mas ele tem um estigma. Ele carrega um estigma de algo que aconteceu com ele lá em 1987 e que prescreveu. Ele foi condenado, houve uma condenação, mas isso prescreveu. Hoje, ele não deve nada para a justiça. E aí a gente entra no mérito de que a justiça é frouxa. A gente vê o caso do Marcinho, que o Eneg fez um comentário muito legal no Jornal da Band falando sobre isso. Acelerou o carro, bebeu, fez zigue-zague, matou um casal, foi condenado e fez pena social, né, quando você presta serviço à sociedade. Essa é a nossa justiça, frouxa. E o Cuca hoje carrega essa imagem, né, ele vem essa imagem junto dele. A gente tem que ouvir o lado dele, ele já falou sobre isso lá em 2021 para Marília Ruiz. Inclusive, a gente tem um trechinho da fala dele. Vamos ouvir o Cuca, então. Houve um episódio comigo e essas coisas aconteceram há 34 anos atrás e hoje elas são vindas como se tivesse ocorrido hoje e eu fosse condenado e culpado, né? Nunca levantei um dedo indevidamente ou inadequadamente para alguma mulher. A gente vê lá em alguns lugares e vê, o Cuca não, por causa disso ou daquilo. Eu não devo nada para ninguém, sabe? Eu não sou um cara do mal, eu não fiz nada de errado, não fui julgado e culpado por alguma coisa. Eu fui julgado à revelia porque já não estava mais no Grêmio quando houve esse julgamento junto com os outros rapazes. É uma coisa que eu tenho uma lembrança muito vaga, até porque não houve nada. Aí, para quem não lembra, foi condenado em 1987, né? Depois, anos 89, depois, né? Exatamente. Acusação de estupro contra uma garota de 13 anos na Suíça, ele e outros jogadores do Grêmio. Teve a condenação anos depois disso, então, e ele não cumpriu a pena porque o Brasil não extradita, né? Enfim. E hoje, até hoje, ele carrega essa marca. Ele falou por uma vez sobre isso, que foi nessa entrevista para Marília Ruiz. Então, Cuca, vamos fazer o seguinte, agora é hora de falar. Levanta essa bandeira, abraça essa causa, faz de um erro do passado, que todos nós cometemos erros, pessoas, claro, alguns erros mais graves, mas tá aí, você teve uma nova chance, voltou ao mercado, construiu a sua carreira como treinador, faz disso um propósito, levanta essa bandeira, pega essa campanha que o time do povo, o Corinthians, fez tão legal, respeita as minas, e torna isso um propósito. Lá, um olhar para as categorias de base, futebol que é um esporte tão machista, né? A nossa sociedade em geral e vamos fazer disso uma causa, porque o Corinthians comprou essa briga, bateu de frente aí com a torcida, especialmente com as mulheres, e agora precisa reverter, virar esse jogo, mas levantar uma bandeira, lutar contra isso, que é uma causa muito importante, né? Não, eu acho que é porque o Cuca no áudio que a gente solta aí, ele fala assim, porque não querem o Cuca por causa disso, porque levantam assuntos que aconteceram, não sei. Mas a gente teve por muito tempo, não sei se você concorda, Paloma, por muito tempo aqui no Brasil, uma ideia de que o que acontece no futebol é coisa do futebol, né? E não é. E paralelo, nos né? últimos anos isso tem mudado, né? As coisas... Não é porque alguém deu um soco na cara de alguém no meio de um jogo que isso não vai ser punido e investigado como uma agressão no que diz a lei, só porque aconteceu dentro de um campo e no meio de um jogo de futebol. Então eu acho bom, na verdade, que essas discussões ocorram justamente por isso que a Paloma está falando, né? Porque ainda que seja para ele chegar numa coletiva de imprensa e falar sobre esse assunto, levantar essa bandeira que você está falando, mas é importante que a gente se discuta esses outros assuntos, porque não é só o futebol, né? É futebol também,
Mas enfim, eu não concordo com ele quando ele fala que é ruim porque as pessoas ficam lembrando. Não, é importante lembrar e mostrar que não é porque você está dentro de 4 linhas e defendendo um clube de futebol, dentro de uma função dessa, que você não está sujeito a esse julgamento da sociedade como um cidadão, né? Perfeito. Não é diferente de um treinador de futebol. O tempo passou, as pessoas estão mais engajadas, mais atentas a essas causas, e a verdade é que a gente não se conforma com a impunidade, não se conforma. Então que ele abrace isso agora, bata de frente com isso, né? Encare isso e faça disso um propósito, uma causa.